Bom dia a vocês que nos acompanham aqui na Rede TV para mais um programa Famílias em Cena. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que veio lá de Salvador, aqui para a nossa terra, essa terra quente aqui de Palmas, mas que ele está aproveitando alguns dias aqui. Já palestrou lá em Gurupi e agora no Famílias em Cena, para esclarecer alguns temas aqui relacionados a famílias. Recebo aqui o Dr. Rodolfo Pamplona, que é professor, juiz de trabalho, doutor em Direito, autor de obras jurídicas. Gente, isso aqui não é o currículo dele, não. Isso aqui é o mini do mini do mini do mini. Porque se eu fosse ler o currículo dele, eu demoraria um programa inteiro. Mas, Pamplona, seja bem-vindo. É uma honra te receber aqui, uma felicidade. E aí eu vou explicar um pouquinho, gente, um minutinho só, porque quando eu estudava, assim, eu tenho idade, eu sou jovem ainda, né, Pamplona? Eu acho que você tem idade de ser minha filha. E eu assisti às palestras do Pamplona. Então, assim, para mim, hoje, estar apresentando esse programa com ele aqui é uma felicidade enorme. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alessandra. Para mim é uma satisfação imensa estar com você, estar aqui na TV, né, no estado do Tocantins. É minha primeira vez em Tocantins, eu estou feliz de chegar em Palmas. Fui recebido em Palmas e que eu possa receber palmas de vocês para poder esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores sobre qualquer questão das relações de família. Você merece palmas, o Tocantins inteiro. E nós vamos falar hoje, né, Rodolfo? Eu não vou te chamar de doutor, a gente vamos certo. Aqui no Rodolfo, Alessandra. Tá certo. Né? Você vai falar sobre pluralidade nas relações familiares. Nome complicado, pluralidade nas relações familiares. Rodolfo, o que é pluralidade nessas relações familiares? Minha querida, nós precisamos explicar para o pessoal que está em casa que essa é uma questão muito importante do nosso dia a dia. Nós fomos construídos em um determinado modelo de uma única família. É a família de margarina, né? Papai, mamãe, filhinho, filhinha, às vezes um cachorro, né? Mas perceba que esse modelo que existe com muita frequência na nossa sociedade não é o único. Reconhecer que existe mais de um modelo de relação familiar é algo que é uma situação de fato. Reconhecer o que existe, mas entender que o direito precisa disciplinar todas essas modalidades. E nós tivemos aqui todo um avanço constitucional sobre o tema. Na verdade, nós temos tido uma evolução desde o século XX como um todo, e a própria noção da emancipação feminina, o Estatuto da Mulher Casada em 62 e a Constituição de 88 trouxeram um novo norte. E nisso, nós temos que lembrar que temos na nossa sociedade um modelo tradicional de família, a família casamentária, a família que decorre do casamento, mas não é o único. Nós temos a união estável, nós temos a família monoparental, nós temos a união afetiva, nós temos outras modalidades de união que muitas vezes as pessoas, mas isso eu não quero para mim. Bem, você tem total direito de construir o seu projeto sentimental, o seu projeto afetivo, o seu projeto de vida, mas você tem que aprender a respeitar quem tem um projeto diferente do seu. E aí, nesse ponto, compreender a importância da pluralidade, no sentido do respeito à liberdade, é fundamental para pluralidade de entidades, para a pluralidade de relações parentais. Hoje nós falamos em multiparentalidade, em pluralidade até de sujeitos, quando se fala no tema ainda espinhoso no direito brasileiro do poliamor, da poliafetividade. Nós vamos falar também sobre pluralidade de gênero, porque, é claro, nós crescemos no modelo binário, homem e mulher. Mas cada vez tem mais visibilidade a noção de homens trans, mulheres trans e todo um alfabeto na ideia de uma visibilidade LGBTQIA+. Então, há muito a se discutir. E a ideia que reúne tudo isso é a ideia de pluralidade, de plurimo, né? Há um saudoso pensador baiano, era um geógrafo que fez sua vida na USP, Milton Santos, que dizia que nós precisamos combater a ditadura do pensamento único. Todo pensamento que diz só tem uma forma de fazer é um pensamento restritivo.
E isso é tudo que não queremos. A partir do momento em que a gente se reconhece como, em alguma dessas parcelas, como alguém que pode ser um vulnerável, pode ser uma minoria, seja na condição de mulher, seja na condição de nordestino, seja na condição de negro, de indígena, de crente, de ateu, de árabe ou judeu. Então é preciso compreender a necessidade do respeito. O respeito ao que se é e ao respeito ao que se quer ser. Gente, você falou assim, casou com Famílias em Cena. Famílias, com S. Com S e maiúsculo S, para determinar que é famílias, essa pluralidade que nós temos, né? E, Rodolfo, você falou aí de família monoparental. Quando você fala de família monoparental, para a gente só explicar para os nossos telespectadores, uma pessoa, né? Na verdade, com um ascendente. Com um ascendente. Pai, ou seja, a família, para usar a expressão comum na sociedade, a família da mãe solteira. Mas não é só a mãe solteira. Pode ser a mãe ou o pai, viúva ou viúvo. Né? Nessa relação em que eu não tenho dois, mas somente um, né? No lado do ascendente, eu tenho ali uma construção que não deixou de ser família. Só que a Constituição brasileira, no artigo 226, ela fala de 3 modelos. Casamento, união estável e família monoparental, ou seja, somente um único ascendente. Mas é óbvio que não há somente esses. Né? Perceba, eu tenho um irmão. Meus pais já faleceram. Com o falecimento dos meus pais, minha família acabou? Não, eu continuo sendo família com meu irmão. Então, nesse ponto, é preciso compreender que a ideia de um núcleo único familiar é algo muito restritivo. Nós falamos hoje de famílias mosaico, nós falamos de famílias recombinadas. Nós casamos, nós divorciamos, nós constituímos novas relações e, na verdade, nós construímos, às vezes, construindo os nossos, né, os meus, os seus, os nossos filhos. Essa compreensão e o entendimento de que isto é algo que deve ser visto como normal e não como um desvio do modelo certo. Não existe modelo certo, existe o modelo que nós vamos construir. Gente, fantástico, fantástico. Eu estava te falando da monoparental e estava me lembrando, assim, só para... Eu sou sozinha, uma pergunta para você. Sim. Eu moro só e eu tenho a minha casa. Se essa casa, por um acaso, vier alguém e falar assim, vai executar porque eu tenho que pagar uma dívida, eu posso alegar que é um bem de família? Pode, e essa construção é interessantíssima, justamente porque a linha do STJ sobre o tema veio na proteção do bem de família do devedor solteiro. Por quê? Porque quando nós protegemos a habitação, o teto onde moramos, nós não estamos pensando somente na família. Nós estamos falando de um direito fundamental à habitação, à residência. E isto é algo que vai além até mesmo do conceito de família, na ideia de um direito fundamental a ter um teto. Essa proteção, e aí faz-se necessário fazer essa distinção, é uma proteção calcada num direito fundamental. Mas muito mais do que isso, minha amiga, é preciso entender que não é que esse sozinho faça família, embora hoje se discute a sologamia, né, o casamento consigo mesmo. Talvez seja uma viagem que a gente às vezes não esteja preparado, talvez nem eu, mas nós precisamos entender que se há algum tipo de construção nesse sentido, nós, antes de refutarmos, precisamos conhecer. Sologamia? Sologamia. Viu aí, gente? Sologamia. Então eu acho que eu estou nessa de sologamia. Não. Com meus 3 pets. Bem, eu tenho 6, né? Eu tenho 6 cachorros, né? E são todos com nome de celebridades, né? Quais são os nomes Camille deles? Paglia, Jean-Paul Sartre, Hans Kelsen, Hannah Arendt, Carlos Cossio e Joana Dark. Gente. Se vocês me seguirem lá no Instagram, R. Pamplona Filho, vão ver historinhas. Meus cachorros, eles viraram minha família, né? É uma família multiespécies. É uma família que eu desenvolvo com eles. Por quê? Porque eles estão me acompanhando, né? Eu estou aqui, Tocantins, morrendo de saudade deles. Domingo estarei de volta lá, né? E por quê? Porque cada um tem sua característica. Tem uma cadela que eu moro num sobrado, uma casa grande, muito alta, né? Ela vai para o telhado da casa para me ver treinar, né? Eu tenho uma Golden, que
é Joana d'Arc, que o apelido dela é Joana d'Água, porque ela vive na piscina, né? Eu tenho o Jean Paul Sartre, que eu só chamo de Tchutchucão, ele fica do meu lado o tempo todo, eu fico completamente apaixonado. O Carlos Cossos é um dálmata, ele abre qualquer porta. Então são figuras raras e a conhecer as especificidades de animais, dentro de uma compreensão mais ampla de família, da manifestação de afeto, é interessantíssimo. Porque eu tenho 2 filhos humanos, né? Uma moça já de 22, um menino de 17, né? E, claro, eu aprendi a lidar com eles, com as características deles. Com os nossos filhos pets, é mais ou menos a mesma coisa. Gente, vocês estão aí em casa, parem para pensar. Eles fazem parte da família, os pets, hoje. E aí eu vou perguntar aqui para o Rodolfo. Eles têm direitos? Essa é uma construção ainda que no direito a gente tem trabalhado. A construção de um reconhecimento de uma família multiespécies. Na verdade, muito mais do que discussão da sua titularidade de direitos, que é algo que bate muito com aquele conceito tradicional de personalidade jurídica, é algo que diz respeito a uma necessidade de proteção. A proteção é fundamental a discutir se há titularidade ou não, mas sim a proteção. Então, por isso, nesse ponto, não somente a proteção aos maus-tratos, mas muitas vezes, quando há um desfazimento de uma família, de uma sociedade conjugal, né, de um casamento, de uma união estável, vai se discutir a questão do custeio deles. Por quê? Porque, na verdade, não é simplesmente um bem, uma propriedade, mas alguém ou um ser que é destinatário do nosso afeto e, por isso, da nossa proteção e, por isso, também da responsabilidade para a sua manutenção. Que maravilha. Deixa só para eles entenderem, e eu também, porque eu estou aprendendo aqui com você, eu sempre aprendo. Numa ação de divórcio, né, acumulada aí com guarda das crianças, dos humanos, né, dos filhos humanos, né, os pets, eu posso abrir um tópico dentro dessa petição para colocar sobre o custeio dele e a custódia compartilhada, porque a gente tem ainda esse nome que é diferente. A expressão consagrada no ordenamento brasileiro, né, para seres humanos é guarda. Para animais é custódia. Então, essa custódia compartilhada, muitas vezes, vai ter que se verificar o custeio disso. Né? E é uma dívida que era daquela família outrora rígida e que se desfez, né? E que, nesse ponto, precisa estabelecer as responsabilidades após o casamento. Eu gosto muito de falar sobre casamento, sabe? Por quê? Porque para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está pensando em se casar, né? Ou que já vive um casamento e, às vezes, está pensando em desfazê-lo, né? Eu costumo dizer que há uma responsabilidade muito grande no casamento ou na união estável. E ela, na verdade, o casamento é como um álbum de figurinhas. Como assim? Quando você monta um álbum, você cola a figurinha no álbum. Há a intenção de definitividade, que essa figurinha fique no álbum para sempre. Mas perceba que, se você quiser, você consegue arrancar a figurinha do álbum. Só que sempre vai ficar um pedaço do álbum na figurinha e um pedaço da figurinha no álbum. Todo relacionamento que nós vivemos, por menor ou mais tempo que seja, ele sempre vai deixar as suas marcas na nossa história. É preciso aprender a lidar com isso. E quando um casamento se desfaz, eu costumo dizer para as pessoas que olhem com um juízo um pouco mais civilizado, um pouco mais prudente, cauteloso, né? Cordial, porque não é que o casamento deu errado. Ele deu certo durante muito tempo. Apenas há uma necessidade de uma virada de página, uma virada de chave. Gente, vocês estão vendo, né? Nós temos muita coisa ainda para falar, mas eu vou ter que chamar um breve comercial e daqui a pouco a gente retorna aqui com o Rodolfo. E estamos de volta com o nosso convidado mega, hiper especial, Dr. Rodolfo. E a gente vai continuar, que você estava falando das figurinhas, né, do relacionamento. Eu gostaria que você continuasse falando sobre essa questão, porque rompeu-se. Mas romper-se de uma forma, embora a gente veja ao contrário, mas de uma forma mais tranquila. É a busca. A gente ensina direito civil,
que é a ideia de civilidade, a ideia de buscar resolver as questões com consciência, com prudência. Então é preciso entender que o fim de um casamento não é o fim da vida. A vida continua. E é preciso ter maturidade suficiente para discutir e acertar as pontas soltas de um fim do relacionamento e dizer, por exemplo, filhos, né? Se casamentos terminam, filhos são para sempre. Então é preciso entender nesse ponto que haverá um contato, deve haver um contato até para a saúde mental, para a estabilidade emocional dessas crianças ou desses jovens, né? Vamos ter que, nesse ponto, manter um bom relacionamento entre o pai e a mãe, ainda que não seja mais marido e mulher. Compreender que há despesas comuns, entender que há um dever de solidariedade. É preciso entender que não é um simples rompimento de um contrato e digo, você agora se vire e faz. Não, muitas vezes há uma necessidade de readequação, muitas vezes um ou uma saiu do mercado de trabalho, precisa de um tempo para retornar. Todas essas discussões vão levar em consideração a noção de alimentos, a noção especificamente do uso do nome, a própria compreensão de uma solidariedade, e isso é fundamental. É preciso entender que talvez seja importante dizer, só se vive uma vez. Nesta vida que vivemos, nós devemos buscar vivê-la intensamente e respeitar as nossas escolhas do passado, do presente e do futuro. E pensar que antes, né, numa família lá atrás, isso aí era... Hoje a separação não é exceção mais, é regra, né? E aí vem aquela questão que você falou das famílias mosaico. Aí você pode explicar um pouquinho o que é essa família mosaico? Essa é uma questão muito importante, porque eu que ensino há tantos anos, né, às vezes na sala de aula eu digo assim, olha... Bom mesmo era no tempo de vovô e de vovó, porque eles não se separaram, viveram 50 anos, 60 anos, 70 anos. A questão é a seguinte, a sua vovó tinha opção? Perceba naquela época, no Brasil só há divórcio desde a Constituição de 69, com a emenda número 9 de 77, ou seja, desde os anos 70. Só há divórcio. Antes não há. O casamento era dissolúvel. A mulher desquitada era mal vista na sociedade. Pergunte para a sua vovó ou para o seu vovô qual era a visão de um homem desquitado ou de uma mulher desquitada no passado. Ou veja em qualquer novela de época essa referência. Isso é algo que é preciso entender. Nós vivemos, a sociedade vive relacionamentos fluidos, diria um Bauman, né? Mas, na verdade, nós vivemos relacionamentos muito mais verdadeiros. Porque as pessoas não ficam necessariamente amarradas às outras porque o direito não permite. Não. Amar é o direito de se aprisionar a alguém pela boa vontade, pela sua livre e espontânea vontade. Então, estar nisso é algo que precisa ser investido o tempo todo. Sabe, eu fico falando sobre relacionamentos afetivos e eu digo assim, sabe qual é o verbo mais importante de uma família? Aí a pessoa diz lá, amar, respeitar. Não. O verbo mais importante é suportar. Porque suportar importa em dar suporte, dar presença companheira, e suportar, tolerar, aceitar as diferenças. Nós não somos iguais uns aos outros, porque marido e mulher vai ter que ser. Então, é preciso entender, aprender a respeitar até onde isso possa ser suportável, né? E aí, nesse ponto, se não o for, tenha-se maturidade suficiente para buscar um novo caminho. Você conhece, né? Eu lá no âmbito do IBDFAM, eu desenvolvi durante muitos anos a chamada palestra cantada, que é sobre a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, pela sensibilidade da MPB. Eu explico os temas e eu canto as músicas. Aliás, é fantástico. É divertido, né? Fantástico, gente. Depois vocês vê no YouTube aí alguns trechos. Mas quando eu vou falar sobre divórcio, eu digo que nós temos duas opções. Ou divórcio litigioso da briga, aí eu lembro João Bosco e Aldir Blanc com incompatibilidade de gênios, né, um sambinha contando isso, ou, para o que nos interessa, o divórcio consensual, o divórcio da maturidade, da compreensão, do respeito. E eu lembro do meu conterrâneo Gilberto Gil, quando se separou de sua esposa Sandra,
Sandra, Sandrão, ele fez a música Drão, né? Dizendo que, às vezes, o amor é como um grão que tem que morrer para germinar. E muitas vezes nós precisamos, sem ter necessidade de discussão de culpas, mas sim compreender que as pessoas devem ser livres para ser felizes. E quando você falou aí de culpa, Rodolfo, a gente ainda costuma ver nas petições, infelizmente, de alguns colegas ainda, atribuindo culpa a um ou outro. E isso, deixar bem claro para vocês aí de casa, que numa separação, num divórcio, não existe mais. É preciso entender que o Código Civil de 2002 ainda repetiu chavões da codificação de 16, né? E era algo que já soava anacrônico. Depois da emenda constitucional número 66, que tornou o exercício do divórcio um direito potestativo, ou seja, que você não quer mais ficar com alguém, você tem o direito de se divorciar. Aquele negócio assim, novela mexicana, eu não vou lhe dar o divórcio, isso não existe no ordenamento jurídico. Então, ficar querendo discutir culpa é um outro elemento. E dizer culpa para dar um jeito de não ter que pagar alimentos, não ter que pagar pensão. Perceba, meu amigo, perceba, minha amiga. Isso é uma furada. Por quê? Porque os alimentos eles vão se reger por um trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade. A responsabilidade pelo fim da relação não entra nessa base, nessa reflexão, nessa quantificação. É preciso entender que somos responsáveis como um todo pelos nossos atos, seja de casar, seja de divorciar. Rodolfo, a gente teve isso foi aberto aqui, eles assumiram a relação aqui em Palmas e deu o que falar na época. Vocês aí de casa vão lembrar, o Trisal resolveu falar, olha, eu vivo esse relacionamento e ponto final, estou aqui, estou feliz, estou amando e não vou olhar para quem vai dizer se é certo ou não. Essa relação de poliamor, que você já havia falado no outro bloco. O que vem ser o poliamor e se o Estado protege esse tipo de relação? Esta é uma das questões que está na ordem do dia, né? E é muito importante abrir os olhos da comunidade sobre isso. Por quê? Porque é preciso entender, com Paulo e Bebeto, Caetano e Milton Nascimento, toda forma de amor vale a pena. E é preciso entender que se os sujeitos da relação escolhem a forma de maneira madura, que nesse ponto constrói sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de vulnerabilidade, mas sim de forma consciente, o que o Estado tem de meter a colher? Aqui é interessante, porque você falava de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher. Então, de marido e mulheres, ou de mulher e maridos, ninguém deveria, amor. Por quê? Porque, perceba, não é dizer, então agora liberou geral e você tem a liberdade de construir quem você quiser e vai ter que fazer isso. Não. Você pode se contentar. E é isso que deve ser a maturidade. É uma relação a dois, que lindo, que maravilhoso. Mas se uma determinada relação se construiu a 3, a 4, ou que o seja, é preciso aprender a respeitar a autonomia da vontade dessas pessoas. Só que isso não é fácil. E no sistema brasileiro, houve, num primeiro momento, o reconhecimento disso através de escrituras públicas, né? Só que houve uma provocação ao CNJ e o CNJ mandou travar. Não pode mais fazer. Vamos amadurecer isso. Gente, eu preciso... Essa é uma questão, sem querer fazer piadinha, que precisa sair do armário. Por quê? Porque, às vezes, esses tipos de guinadas conservadoras de perceba, não é estimular a constituição de trisais ou de outras formas de uniões poligâmicas, mas perceber que o Estado não deve proibir. O que é que acontece? Quem quer constituir uma relação dessa forma, vai constituir da mesma forma e não vai ter a formalização que é necessária, muitas vezes, para um plano de saúde, para outras relações jurídicas no que diz respeito à herança,
verificar como é que a gente vai fazer essa disposição patrimonial pós-mortem. É preciso entender que há muito mais complexidade do que a simples ideia de com quem você vai para a cama ou com quem você vive. Porque a gente também tem que entender isso, que muitas vezes uma determinada relação afetiva poligâmica não está calcada somente em sexo. Sexo faz parte da vida, é algo natural, é uma bênção divina podermos nos relacionar, mas há casais que chegam a uma determinada fase de saúde ou de idade e que o que há é só afeto. O que há é cuidado. O que há é amor. E nesse ponto, essa convivência merece ser protegida, não proibida. O CNJ embarreirou, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter trisais sendo formados, uniões poligâmicas sendo formadas, e vai ter problemas para o judiciário decidir depois. É mudando o que tem que ser mudado o que aconteceu no Brasil, né, numa fase anterior, com as uniões homoafetivas. Ora, reconhecendo ou não as uniões homoafetivas, elas sempre existiram, elas ficavam escondidas. E aí o que acontece? A partir de um determinado momento, houve o reconhecimento de uma entidade, uma união estável homoafetiva, o Supremo reconheceu, e aí também, numa canetada, num outro sentido, do CNJ autorizou-se o casamento homoafetivo. Isso já tem tantos anos, e até hoje a gente não tem lei explicando isso. Perceba, quando o CNJ quer estimular uma determinada instituto, o faz ao alvedrio do legislador, que até hoje não fez. Então, dizer que o CNJ deve impedir e esperar a maturação pelo legislador significa, na prática, colocar na clandestinidade essas relações. E eu digo com absoluta liberdade, do ponto de vista formal, elas estão excluídas, mas do ponto de vista fático, elas vão ser protegidas, porque o Poder Judiciário não pode se calar diante de qualquer situação de violação a direitos. Ai, Rodolfo, eu queria ficar aqui a tarde toda, a manhã toda, conversando com ele, mas já me falaram ali que os meus minutinhos já estão finalizando. Mas, olha, muito obrigada por você ter vindo, ter esclarecido, né, para os nossos telespectadores o que vem a ser essa pluralidade nas relações familiares. A gente tem muito que falar ainda, né, Rodolfo? Tem muito que crescer. Quem sabe o dia eu volto aqui a Tocantins. É a minha primeira vez, é a minha estreia. Quem sabe eu não deixo aqui uma parte do meu coração. Gente, não, mas ele tem que voltar. Você vai voltar sim, tá? E muito obrigada. E eu queria que você finalizasse, você, com uma frase sua, porque eu sei que você tem várias frases, que ele é autor também de poemas, né? Ou uma frase de uma música que retratasse aí a pluralidade de entidade familiar. A gente precisa saber que amar não é uma cabine simples com 2 lugares. Ele é um ecossistema com muitas biosferas, ela é um universo com muitas galáxias. Permita-se amar. Obrigada, obrigada. E finalizando agora o nosso programa, né, eu não poderia deixar de falar da Santa Moda. Hoje é a Santa Moda que está me vestindo com esse look maravilhoso. Poderosa, gostou? linda. Estou poderosa? Então, vocês que gostaram, que estão gostando desses looks, vão lá na Santa Moda. Fica na rua do antigo aeroporto e também em Taquaralto. Gente, cada coisa linda. Linda, linda, linda mesmo. E a vocês que nos acompanharam até agora, meu muito obrigada. E espero todos no próximo sábado com mais Famílias em Cena. Um abraço.